Olá a todos, o meu nome é Pedro Nunes e eu sou um Popular Investor da eToro e hoje trago-vos aqui a teoria do portfólio aplicada à liberdade financeira. Eu gosto sempre de relacionar a questão do investimento financeiro com a liberdade financeira, uma vez que tenho experiência em termos de liberdade financeira, pois foi algo que eu alcancei desde 2019. A teoria moderna do portfólio nasce sobretudo pelas mãos deste senhor, Harry Markowitz, em 1952, em trabalhos que ele publicou. Mais tarde, ele veio a ser nomeado e ganhou o Prémio Nobel da Economia. No fundo, esta teoria não diz mais do que isto, que se nós combinarmos diversos ativos financeiros, o risco geral que corremos é inferior a se detivermos apenas um ativo. A chamada diversificação. Nessa teoria, um ativo que tenha a correlação de 1 é um ativo que se movimenta da mesma forma. Se tiver uma correlação de 0, o movimento desses dois ativos é independente, e se tiver uma correlação negativa de -1, se um sobe, o outro desce exatamente na mesma proporção. Como vemos, esta teoria moderna do portfólio leva ao conceito da diversificação. E aqui na imagem surgem, por exemplo, dois tipos de portfólio, portfólio 60-40, temos 60% de ações, nomeadamente do índice, e depois teremos 40% em obrigações. Temos aí, por exemplo, só para vos dar um exemplo de um portfólio mais completo, e neste portfólio há muitas mais classes de ativos, onde temos também uma divisão nas obrigações, em termos, por exemplo, das Treasury Bonds, ou obrigações do Estado, e as TIPS, que são obrigações com proteção à inflação. Temos também o setor imobiliário com as REITs e depois uma diversificação das ações em 3 tipos diferentes: o mercado americano, o mercado desenvolvido e o mercado emergente. Depois em baixo temos a Bitcoin. Hoje em dia é difícil concebermos um portfólio onde não caiba a Bitcoin, e não esquecer que o dinheiro é sempre importante num portfólio, pois permite agir em momentos em que podemos utilizar esse dinheiro para comprar ativos que estão a preços muito atrativos, ou então comprar instrumentos financeiros que possam dar uma proteção ao próprio portfólio. Eu considero que é importante termos sempre uma pequena reserva em dinheiro no portfólio. Mas indo um pouco mais longe, isto leva-nos aqui ao conceito de liberdade financeira. E a liberdade financeira é um pouco diferente de nós queremos ganhar mais. Uma coisa é queremos ganhar mais, outra coisa é a liberdade financeira. A liberdade financeira pressupõe que nós consigamos o nosso rendimento através de fontes passivas. Fontes passivas são fontes em que nós conseguimos o rendimento com pouco ou nenhum esforço. E essas fontes são nomeadamente o imobiliário e o investimento financeiro. E portanto, se nós caminharmos para fontes que deem o rendimento passivo, inclusivamente quando estivermos a dormir, vamos caminhar para uma situação em que temos liberdade e podemos gerir o nosso tempo da melhor forma, um conceito que a mim é muito atrativo. Neste sentido, isto obriga-me a fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico é saber a exata posição onde estou. Como é que eu posso fazer este diagnóstico? Posso fazer este diagnóstico, por exemplo, elencando todo o tipo de ativos que tenho, sejam casas, sejam dinheiro, seja carros, tudo o que eu tiver que seja um ativo, e depois, numa outra coluna, ponho tudo o que é o meu passivo, dívidas que tenha relativamente a esses mesmos ativos, e depois faço uma soma, e isso permite-me perceber onde é que eu estou, qual é o meu nível de riqueza. Quem nunca fez isto, é algo que é importante fazer para perceber a posição onde está, pois só isso é que permite a definição de uma estratégia para o futuro. A liberdade financeira pressupõe que nós sejamos capazes de conhecer as nossas despesas no seguimento até do slide anterior. Ou seja, se eu não conhecer as minhas despesas, eu não sei, por exemplo, se estou a fazer despesas exageradas em algo que não seja uma prioridade para mim. Este controle das despesas visa precisamente isso.
perceber se eu estou a respeitar as minhas prioridades. Pois se eu estou a gastar numa determinada classe de despesas mais do que eu estou a gastar em minhas prioridades, obviamente que eu não estou a ser fiel a mim mesmo. Depois, se nós fizermos esta lista, isto permite-nos, no futuro, saber onde cortar. Muitas vezes é difícil, à primeira vez que olhamos para a lista, perceber que é possível cortar aquele tipo de despesas, mas com persistência isso é possível. Para quem nunca fez um exercício de, durante uma semana, apontar as suas despesas, pode ser algo revelador e encontrarem surpresas que nunca suspeitariam que gastassem determinadas quantias em determinado tipo de artigos ou bens. Mas também é preciso e podemos aplicar esta forma de portfólio aos próprios rendimentos. Por exemplo, devemos ter várias fontes de rendimento e que sejam não correlacionadas umas com as outras, como vemos aí, um chapéu de chuva e um gelado. Supostamente, isto é uma analogia, um chapéu de chuva é utilizado quando está a chover e um gelado é algo que, por exemplo, quando o tempo está melhor, as pessoas consomem. Duas fontes de rendimento que não estão relacionadas. E é importante várias fontes de rendimento, aí também, pelo símbolo que está aí do coronavírus. O coronavírus demonstrou-nos que muitas vezes há cisnes negros ou eventos que trazem uma certa surpresa. Isso obriga a que algum tipo de funções possam ser ameaçadas. Portanto, se nós tivermos várias fontes de rendimento que não sejam correlacionadas, podemos estar protegidos para eventos extremos. E depois perceber que, como mostra aí a imagem, os rendimentos passivos são muito importantes e nós podemos estar a descansar, podemos estar de férias e esses rendimentos passivos estarem a, no fundo, fazer com que o dinheiro entre. Para terminar, trago-vos só aqui uma frase em que mostra que é preciso uma certa mudança nos nossos hábitos, nas nossas atitudes. Porque muitas vezes queixamos-nos, mas a verdadeira insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar que os resultados sejam diferentes. Se vocês gostam de liberdade financeira, eu falei aqui das fontes de rendimento passivo. Uma dessas fontes de rendimento passivo é o investimento financeiro. Como eu disse no início, eu sou um Popular Investor da eToro. Vou-vos convidar a verem o meu link, que se enquadra num portfólio com um nível de proteção maior. Portanto, vejam o meu portfólio e a minha rentabilidade na eToro e, se pretenderem, podem copiar e a cópia é possível a partir de uma quantia tão pequena como cerca de 200 euros.